Para iniciarmos esse culto, gostaria de pedir aos amados irmãos que estejam abrindo seus hinários no hino de número 351, onde nós iremos cantar esse hino com todo entusiasmo. Hino de número 351. Quero ouvi-las mais outra vez, belas palavras de vida, narra tudo que Cristo fez, belas palavras de vida, ela vem ensinar seu poder anima. Que alegre são essas palavras de vida. Que alegre são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo a todos dá belas palavras de vida. Sem Jesus salvação não há, belas palavras de vida. Com amor proclama, para o céu te chama. Que alegres são essas palavras de vida. Que alegres são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo é Salvador, belas palavras de vida. Quero salvar todo pecador, belas palavras de vida. Que alegres são essas palavras de vida. Que alegres são essas palavras de vida. Hino maravilhoso, né, do nosso cenário. Que alegres são estas palavras de vida. Que alegres são estas palavras de vida. Só Jesus Cristo é o Salvador, belas palavras de vida. Quer salvar todo pecador, belas palavras de vida. Ele verifica. Que alegres são. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 119. Salmo de número 119, dos versículos 9 ao 18. A excelência da lei divina é o título deste salmo. Eu estarei lendo o primeiro versículo, os irmãos o segundo sucessivamente. Salmo de número 119, dos versículos 9 aos 18. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho e observar segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca.
Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Seja generoso, tu, servo, seja generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Que maravilha, né? A excelência da lei divina. Quando Moisés saiu com o povo do Egito para ir para a terra prometida, Deus chamou a ele para ele passar para ele as tábuas da lei. E foi para dar um direcionamento para o seu povo, para eles saberem o que era pecado, o que eles tinham que honrar, o que eles tinham que observar, o que eles tinham que guardar. E aqui nesse salmo está dizendo: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Se você quer se guardar, se santificar, fazer a vontade do Senhor, é só buscar na tua palavra. Aqui está todos os preceitos da palavra do Senhor, todos os mandamentos. É só você observar, é só você ler, crer e observar. Como temos aquele cântico, né? Crer e observar. Não é só crer, você tem que crer e guardar, né? Puro no caminho do Senhor. Vamos ter uma oração. Vou pedir ao nosso irmão Eduardo que esteja fazendo essa primeira oração. De que maneira o jovem pode guardar puro o teu caminho? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço por essa oportunidade de a gente estar aqui agora na tua casa, Senhor, meu Deus. Senhor, meu Deus, eu te peço e te agradeço pela vida de cada um, ó Pai, que separou um tempo, ó Pai, para estar aqui na sua casa, para louvar e agradecer o teu nome, Senhor, meu Deus. Senhor, meu Deus, te peço também, ó Pai, pelo liturgista e pelo pregador dessa noite, ó Pai, para que a gente possa vir se alimentar, ó Pai, do puro e verdadeiro evangelho, Senhor, meu Deus. E que o Senhor, ó Pai, continue nos fortalecendo, ó Pai, jovens, adultos dessa igreja, ó Pai, para que a gente possa continuar guardando a Tua palavra, ó Pai, que a gente possa conseguir seguir reto, ó Pai, e firme no Teu caminho, ó Pai. A gente sabe, Senhor, meu Deus, que todas as coisas, ó Pai, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ó Pai, e que cada dia mais, ó Pai, a gente tenha esse amor, ó Pai, esse ímpeto, ó Pai, de estar seguindo a Tua palavra, ó Pai, de estar meditando um pouco mais naquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai, e que cada dia mais a nossa vida íntima, ó Pai, com o Senhor venha se aumentando, ó Pai, a gente venha se fortalecendo, ó Pai, cada dia mais. Senhor, meu Deus, eu te agradeço, ó Pai, também por essa liberdade de culto que a gente tem aqui agora, ó Pai. A gente sabe que infelizmente alguns países não tem isso, ó Pai, mas a gente é profundamente grato, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós. Senhor, meu Deus, eu te agradeço também por esse culto dessa noite, ó Pai, e é isso que eu te peço em meu nome, mas em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias agora no Salmo de número 25. Salmo de número 25. Dos versículos 15 ao 18, 25, 15 ao 18. O rei Davi ora ao Senhor pedindo alívio divino, pedindo misericórdia do Senhor, alívio das tribulações, das pressões do dia a dia. Salmo 25, de 15 a 18. Eu estarei lendo o primeiro versículo, os irmãos o segundo sucessivamente. Os meus olhos se elevam
continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. O rei Davi, um homem de guerra, um homem segundo o coração de Deus, ele tinha os seus adversários, seus inimigos. Ele era um homem de guerra, então tinha que estar sempre guerreando. Então ele tinha muitas preocupações. E aqui ele está pedindo: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Como aquele Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, de onde me virão socorro. Então ele está pedindo para que Deus livrasse os pés dele do laço do inimigo. Volta-me para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira as minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento, perdoa todos os meus pecados. A pessoa não tem só tribulação com guerra, com os pecados também, tribulação de consciência. Quando uma pessoa tem o Espírito Santo e ele comete um pecado, o Espírito Santo incomoda o seu consciente. O acusador está ali para o acusar. E é uma constante tribulação na mente da pessoa, porque ele está em pecado. E ele só tem paz de consciência quando ele volta para o Senhor, quando ele busca o Senhor, quando ele confessa os seus pecados ao Senhor. Não é só assim com Davi, é com todos nós. Todas as vezes que você fizer alguma coisa errada e que o Espírito Santo te acusar, você for incomodado pela sua consciência, é sinal de que você tem o Espírito Santo. Porque ele te cobra. Quando você comete um pecado e não é cobrado, tem alguma coisa errada. Isso é muito grave. Porque o pecado cauteriza a consciência do ser humano. Ele vai pecando, até achar que tudo é normal. Esse é sinal de que ele não tem o Espírito Santo. Agora é um momento de nós refletirmos a Deus, confessarmos a Ele aquilo que temos cometido pecado, aquilo que temos tido falta com o Senhor, baixarmos nossas cabeças e pedir ao Senhor que venha nos perdoar. Vou pedir à nossa irmã Simone que após alguns momentos de oração silenciosa, faça uma oração audível, uma oração de confissão de pecado. Oremos. Pai querido e amado, louvamos e bendizemos o Teu santo nome, ó Pai, porque reconhecemos, ó Deus, que nada somos sem a Tua presença, nada temos, ó Deus, se não é o Senhor, ó Deus, que coloca em nós, ó Pai. Reconhecemos, ó Pai, que nós estamos sujeitos, ó Deus, a sempre querer praticar o mal, a sempre querer fazer coisas, ó Deus, que nós mesmos, ó Pai, sabemos, ó Pai, que
podemos fazer, ó Pai. Mas o Senhor, ó Deus, com sua mão poderosa, ó Pai, tem nos sustentado e tem colocado em nós, ó Deus, o desejo de praticar a tua obra, o desejo de praticar o bem com o nosso próximo, Senhor, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor coloca em nós, ó Deus, as coisas boas, ó Pai, para que a nossa carne, Senhor, não venha fazer, ó Deus, o que quer, ó Deus, que é o mal, que é praticar as coisas que não te agradam aos teus olhos, ó Pai. O Senhor possa, Deus, perdoar, ó Deus, os nossos pecados, que possamos, ó Deus, reconhecer, ó Deus, o quanto Tu és maravilhoso e o quanto o Senhor nos dará a oportunidade, Deus, de fazer um dia após o outro diferente, Pai. Que o Senhor possa, Deus, perdoar, ó Deus, os nossos pecados, nossas falhas, nos ensinar, ó Deus, a não praticá-los, ó Deus, novamente, ó Pai, mas mudarmos, ó Deus, através do Senhor sobre as nossas vidas. Louvamos e bendizemos o Teu santo nome, Senhor, porque em todo tempo, em todo momento, o Senhor é bom. E o Senhor coloca em nós o Teu desejo, ó Pai, de fazer sempre o bem, de praticar boas obras, ó Deus, tanto na Tua casa, Senhor, com nossos irmãos em Cristo, tanto lá fora também, Senhor. Porque temos que ser exemplo, ó Deus, lá fora para aquelas pessoas que não conhecem a Tua palavra, Pai, e que não conhecem o Teu evangelho, Senhor. Mas através das nossas vidas, ó Deus, que possamos ser exemplo, ó Pai, e saber perdoar, Senhor, porque muitas das vezes, ó Pai, as pessoas não sabem, Deus, liberar o perdão, não sabem reconhecer o erro, ó Pai. Que o Senhor possa colocar nelas, ó Deus, e em mim, em todos os irmãos aqui da igreja, ó Pai, o desejo de sempre perdoar e de sempre reconhecer os nossos erros, ó Pai. Porque sabemos que o que tem de bom é o Senhor quem coloca em nós. Obrigada por tudo, Senhor. Eu louvo e agradeço pelo Teu santo nome, Senhor, e pela Tua presença sobre as nossas vidas. Amém. Amém. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos nossos pecados com sinceridade de coração, Deus é fiel para nos perdoar de cada um deles. E nós cremos que quando nós confessamos nossos pecados ao Senhor, a gente tem um alívio no coração. A gente se sente leve, porque o pecado é um peso, é um fardo pesado nas nossas costas. E nós temos uma oportunidade ímpar, né, de estar podendo confessar ao Senhor toda hora que nós quisermos. O véu foi rasgado de cima a baixo. Hoje nós temos livre acesso ao Senhor. Nós possamos conversar com Ele, comungar com Ele, compartilhar com Ele das nossas dores, dos nossos sonhos, dos nossos pecados, da nossa angústia, tudo. Vamos deixar de carregar fardos pesados. O Senhor disse que o meu fardo é leve, meu fardo é leve. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Amém? Vamos estar cantando o hino de número 306 do nosso cenário. Esse momento é um momento oportuno para que todos os irmãos que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, podem estar devolvendo ao altar do Senhor. Hino de número 306. Erguei-vos cristãos, encontremos de pé, na luta do bem, revelai vossa fé, sem ficar de tristeza exaltar, a sombra da cruz, corajosos lutar, nosso bom Salvador, a causa
final, perdão levantar a sombra da cruz, corajosos lutar. Sede fiéis, e por Cristo lutar. Diácono de plantão, Diácono Alexandre, vai estar orando, agradecendo os dízimos, as ofertas. Oremos. Pai querido, Pai amado, te damos graças, Senhor. Estamos mais uma vez em tua casa, Pai. Nós, ó Deus, possamos estar com os nossos corações, nossas mentes voltadas para aprender a tua palavra nessa noite, Pai. Que o Santo Espírito, ó Pai, possa agir em cada coração. Nós, ó Deus, agradecemos pelos dias, pelas ofertas. Que o Senhor venha prosperar, ó Deus, o teu povo, ó Deus, dando alimento, Pai, dando vestimento, ó Pai. Tudo isso, ó Pai, é bênção do Senhor. Nós consagramos os dízimos, as ofertas, para o desenvolvimento da tua obra aqui neste lugar. E tudo, ó Deus, que viemos a fazer, o Senhor, ó Deus, possa prosperar essa obra. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Amém. A palavra está com a equipe de louvor. Boa noite, irmãos. Convido os irmãos que se coloquem diante do nosso Deus, que é o único digno de louvor, de honra e de glória. Às vezes nós passamos por situações em que a gente se depara e para e pensa, da onde que vai vir o nosso socorro? E agora, o que será? Mas nós que cremos em Deus, nós sabemos que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E é isso que fala esse cântico que a gente vai entoar nesse momento. Quem me socorrerá?
socorro só tem um que pode nos socorrer aonde quer que nós estejamos, o que quer que estejamos passando, é o nosso Deus, é o nosso Todo-Poderoso. E nesse momento eu convido os irmãos que se colocam de pé e nós, em uma só voz, nós louvaremos a esse que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória. Esse que nos socorre a todos os momentos. Nós diremos que Ele é santo, porque Ele realmente é santo. Senhor.
só deve render honras e glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único que é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. E em meio às coisas que nós temos passado no tempo presente, muitas das vezes vem também a pergunta: o que há de nos separar do amor de Deus? Nada. Nada poderá nos separar do amor de Deus, porque nós estamos em Cristo. Ele é o nosso Senhor. Ele é o Criador dos céus e da terra. E só a Ele é que devemos render honra e glórias ao santo nome. Amém, irmãos? Do amor de
Como acabamos de cantar, nada pode nos separar do amor de Deus. Nós estamos aproximando 7 de setembro. Está projetado uma manifestação, uma greve, uma manifestação no nosso país. E nós somos cristãos. Isso não vai nos impedir de estar louvando a Deus, porque nada pode nos separar do amor de Cristo. Vamos estar orando pela nossa nação, pedindo ao nosso Deus que esteja abençoando o presidente da República, né? Para que ele possa conduzir bem este nosso país. Agora, quero convocar as crianças para ficarem em pé. Vou pedir ao nosso irmãozinho Isaac, esteja fazendo uma oração para seus coleguinhas e para a professora, para que Deus esteja abençoando, né, essa parte que eles vão ter agora. Oremos com o nosso irmão Isaac. Senhor, nosso Deus, muito obrigado por esse dia maravilhoso para nós, Senhor. Abençoe que está aqui, ó Pai. Venho nessa noite pedir, Senhor, que tenha nos abençoando, ó Pai. Que as crianças possam ter um culto, Senhor, abençoado, Senhor. E cada dia mais tendo aprendendo essa santa palavra, Pai. Muito obrigado por esse dia que o Senhor nos deu, ó Pai. Muito obrigado que o Senhor morreu em nosso lugar. Isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu passo a palavra para o nosso pastor, que vai entregar a mensagem da parte do Senhor. Amém? Boa noite, queridos irmãos. Vou puxar aqui. Meus queridos, estamos aqui nessa noite, adorando e exaltando ao nosso Deus, bendizendo por sua bondade, por sua misericórdia sobre nossas vidas. Estamos aqui também felizes com a visita da dona Estela, né, dona Estela? Já está falando porta, porteira, portão? Tá não? Ela mora lá em São Paulo, mesmo no interior de São Paulo, é interiorzão ali, que é o porta, né? Bem-vinda, viu? Bem-vinda. Deus abençoe, junto com a Heloísa. Que Deus continue sustentando a senhora em nome de Jesus. Meus queridos, daqui a pouco nós vamos ter a satisfação, o prazer, a alegria de participar da mesa do Senhor. Então, nós estamos iniciando mais uma série de mensagens, serei breve, porque nós teremos daqui a pouco a celebração da ceia do Senhor. Então não vamos ser enfadonhos nem demorados para com esse trabalho em nome de Jesus. Por isso convido os irmãos a abrir suas Bíblias em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, dos versos 14 ao 17. Aquele irmão que puder ficar em pé, vamos fazer essa leitura de forma responsiva, de forma reverencial também. 2 Timóteo, capítulo 3, os versos 14 ao 17, que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amém. Pedir para a dona Estela fazer uma oração, pedindo a Deus que abençoe a sua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por estar aqui, ó Pai, na tua casa, por estar aqui, Senhor Deus, com meus irmãos, com essa família, ó Deus, que o Senhor preparou para mim. Te agradeço, Senhor Deus, porque o Senhor conhece o desejo do meu coração.
sabe, ó Pai, o quanto eu me sinto feliz de estar aqui, ó Pai, na tua casa, junto com essa família, te adorando, te louvando, ó Pai, glorificando o Senhor. Ó Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço e te peço, meu Deus, que o Senhor continue abençoando esta igreja, essa família, continua abençoando, fazendo com que ela cresça mais e mais, ó Deus, em números, em Ó espírito. Senhor Deus. Que o Senhor esteja, Deus, fortalecendo essa igreja em nome de Jesus. Meu Deus. Que o Senhor esteja abençoando o teu servo, ó Pai, está à frente. Oh, que o Senhor Pai. possa usá-lo, ó Pai, para trazer, ó Pai, a palavra para os nossos corações, ó Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus queridos, vamos trabalhar o mês de setembro em cima das 5 solas. Não sei se os irmãos têm de cabeça as 5 solas, mas as 5 solas que daqui a pouco vamos entender o que é primeiro, sola Escritura, segundo, sola Cristo, terceiro, sola Gratia, quarto, sola Fide e quinto, sola Deo Glória. Ok? Podemos repetir? Vamos lá. Primeiro, sola Escritura. Segundo, sola Cristo. Terceiro, sola Fide. Sola Gratia, desculpa. Quarto, sola Fide. Quinto, sola Deo Glória. Essas 5 solas, meus queridos, têm a ver com o que com nossa vida? Tem a ver em que na nossa vida? E aí, eu quero falar para você que é presbiteriano, você que está aqui nessa noite que é presbiteriano, e que não tem noção do quão foi importante para a igreja presbiteriana essas 5 solas. Do quão foi importante para a igreja presbiteriana no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na Europa, as 5 solas. O quão é importante ou foi importante as 5 solas e é importante para nossas vidas, nos dias de hoje, para a defesa da fé, para o fortalecimento da nossa fé, para o entendimento da nossa fé. Agora você nessa noite pode se perguntar, de onde surgiu essa ideia de 5 solas? O que é isso? Como que isso funciona? Qual a intenção desse contexto chamado 5 solas, ou desses pontos chamados 5 solas? Para os irmãos entenderem como é que funciona, a igreja surge no deserto da Judéia, no século I, com Jesus, e a partir do surgimento da igreja, onde o próprio Senhor Jesus vai dizer, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão, essa igreja começa a caminhar, a desenvolver ali na Judéia, na Samaria, começa a crescer, mas ao mesmo tempo começa a ser perseguida, começa a sofrer muito por conta dos imperadores romanos, que eram terríveis em relação ao cristianismo principalmente. Até que, meus queridos, depois da perseguição do século I, depois da perseguição do século II, depois da perseguição do século III à igreja cristã, no século IV se levanta um imperador chamado Constantino. E esse imperador chamado Constantino é que vai parar com a perseguição ao cristianismo. Constantino, ele decreta o cristianismo como sendo religião oficial do Estado. E a partir do século IV, a igreja deixa de ser perseguida e começa a fazer parte do Estado, que na época era dominado pelo Império Romano. O Império Romano, então, caminha na história junto com a igreja. E aí nós vamos ter, então, o século IV, o século V, onde no século V teremos algumas divergências teológicas que precisam ser resolvidas. Então nós vamos ter o pelagianismo, nós vamos ter o nestorianismo, nós vamos ter divergências dentro da igreja que são resolvidas por concílios. E a igreja começa a caminhar, se defendendo, buscando se respaldar das heresias, se guardando dos problemas internos e externos. Aí ela chega na escolástica. Nós temos século X, século XI, onde na escolástica há uma divisão da igreja. Mas aí, meus queridos, século XIII, século XIV, nós vamos ter algo interessante acontecendo na igreja, quando é se levantado a ideia de pagamento de indulgências. Nessa época, o Império Romano ainda dominava toda a Europa e a igreja agora já era chamada de Igreja de Roma, a Igreja do Império Romano.
Então alguns homens, alguns teólogos começam a se levantar contra o comportamento da igreja de Roma, que não estava mais se adequando com a palavra de Deus. E no século XIV, então, se levanta um homem chamado John Wycliffe. John Wycliffe, professor da Universidade de Cambridge, começa a questionar pontos da palavra de Deus que eram defendidas pela igreja de Roma, ao qual John Wycliffe não acreditava, não aceitava. Então, no século XIV, John Wycliffe já é o primeiro homem de Deus que começa a questionar o posicionamento da igreja daquela época. Entenda, a igreja que Cristo fundou caminha na história e começa a se perder. E agora no século XIV ela começa a ter o impulso do Senhor para se recuperar. Então nós vamos ter século XIV, século XV e aí século XVI. E é no século XVI, meus queridos, que nós vamos ter então a maior revolução religiosa de todos os tempos, a maior mudança religiosa, a maior luta religiosa do mundo, que é a reforma protestante. E no século XVI, meus queridos, já frutos de John Wycliffe, já frutos de John Hus, alguns irmãos nossos se levantam para combater a hegemonia da igreja romana. E um desses homens que nós podemos chamar de mártires dessa busca para a mudança da igreja é Martim Lutero. Por causa de Martim Lutero e suas 95 teses que foram pregadas na igreja da Alemanha, chamada igreja de Wittenberg, começa então o que nós chamamos de começo da reforma protestante. Essa reforma, meus queridos, veio com uma ideia de fazer uma limpeza daquilo que é a igreja do Senhor, daquilo que é chamada a igreja que o Senhor fundou ali no deserto da Judéia no século I, e tirar ela das garras, das mãos, das heresias da igreja romana. Quem começa isso, meus irmãos, propriamente é Martim Lutero. E da onde vem então essas 5 solas? As 5 solas, meus queridos, para resumir, é a síntese do pensamento reformado, ou da teologia reformada, em relação ao que a Bíblia pensa, a Bíblia defende, se separando do que a igreja de Roma pensava e o que a igreja de Roma defendia. Então nós vamos ter a igreja reformada dizendo sola a Escritura. Por quê? Porque a igreja de Roma dizia a Escritura com algum acréscimo. Nós vamos ter a igreja reformada dizendo só Cristo, ou solo Cristo. Por quê? Porque a igreja romana dizia solo Papa, só a tradição da igreja. Nós vamos ter a igreja reformada dizendo sola Gracia. Por quê? Porque a igreja romana dizia as indulgências junto com a luta do homem buscar fé por si mesmo, através de suplício, através de sofrimento. E nós vamos ter a igreja reformada dizendo sola fide, enquanto a igreja romana dizia as tradições, a Escritura junto com os nossos artifícios e cerimonialismo. E nós vamos ter a igreja reformada dizendo sola Deo glória, combatendo o quê? Combatendo a ideia hegemônica da igreja de Roma, que se achava a única detentora da salvação, a única detentora da porta que podia dar acesso à salvação. Então as 5 solas são argumentos que defendem a igreja protestante, como ela foi chamada no século XVI, da teologia romana. E a primeira então sola, ou a primeira defesa que a igreja da época levanta contra a igreja romana é sola Escritura. Sola Escritura, que é a nossa mensagem de hoje. Eu queria que você entendesse a importância de sola Escritura, ou de só a Escritura, para a minha vida como presbiteriano, para a sua vida como presbiteriano, mas também a importância de só a Escritura para a minha vida como cristão e de só a Escritura para a sua vida como cristão. Porque por causa da defesa de reformadores do século XVI e a sua pregação de só a Escritura, é que nós podemos, meus irmãos, ou é a razão de nós estarmos aqui nessa noite.
E quando nós buscamos entender, meus queridos, qual a finalidade das 5 solas, nós precisamos pensar que as 5 solas é como se fosse a construção do edifício. As 5 solas, elas produzem a construção do edifício. Ou seja, sola Escritura seria a base. Sola Escritura é a base da construção. Solo Cristo, sola graça e sola fide seria a coluna ou as colunas dessa construção. Então, em cima da Escritura está só Cristo, só graça, só fé. Ou a Escritura é a mensagem do Senhor, a Escritura é a palavra de Deus, mas a salvação só vem por meio de Cristo, por meio da graça, por meio da fé. Essa construção seria então só a Escritura, a palavra de Deus que alcança o pecador. E só Cristo, o único que é digno de honra e de glória. Só a graça, que é a única maneira do homem alcançar a salvação. E só a fé, que é o meio pelo qual o homem alcançado por Deus pode viver nesse mundo. Porque a própria palavra de Deus diz que sem fé é impossível o homem agradar a Deus. E a palavra de Deus diz por meio de Abacuque que no fim dos tempos o justo viverá pela fé. Então essa construção tem como base só a Escritura, tem 3 colunas, só Cristo, só graça, só fé, e tem também um teto, tem também algo que aponta para cima, que é só lhe deu a glória, só lhe deu glória, meus queridos. Difícil guardar a latim na cabeça, mas tá indo. Só lhe deu glória. O que significa? A estrutura é Cristo. A estrutura é a palavra de Deus. As bases ou as colunas é Cristo, a graça e a fé. Tudo isso apontando para onde? Para Deus. Tudo isso glorificando quem? Glorificando Deus. Tudo isso bendizendo quem? Bendizendo a Deus. É uma estrutura sólida e que Deus quer que seja hegemônica, fechada, ao qual não pode ser violada. Essa estrutura não pode ser violada, meus queridos, porque é assim que Deus estruturou. E é dessa forma que Deus quer que a igreja defenda. Por isso, a base é só a Escritura. E aqui, meus queridos, existe uma redoma nessa construção. Só a Escritura, só Cristo, só graça, só fé, só lhe deu glória. Deus coloca uma estrutura. Deus coloca uma redoma, fechando essa construção. Os teólogos chamam essa redoma de norma normantis, ou norma normativa, que é a regra que diz que depois da Bíblia ter fechado, a Bíblia ser um cânon fechado, nada mais pode ser acrescentado. É só a Escritura e acabou. Norma normativa. Para Lutero, meus queridos, a palavra de Deus era autoridade sobre a igreja, e não o contrário. Como a igreja romana se achava autoridade naquela época, Lutero se levanta contra a igreja. E isso, meus irmãos, diante de um conselho chamado Dieta de Worms, onde Lutero foi chamado para defender-se das acusações de que ele estava se levantando contra a igreja romana. Diante daquele conselho de teólogos, Lutero diz: não é a Bíblia que está abaixo da igreja, a Bíblia está acima da igreja. Não é a igreja que manda na Bíblia, é a Bíblia que manda na igreja. Sola Escritura, somente a Escritura. E aí, meus queridos, diante desse contexto, para nós entendermos como surgiu as 5 solas, qual a importância das 5 solas, e agora nós trabalhando em cima da ideia da sola Escritura. Gostaria de trazer, meus irmãos, para nós nessa noite, algumas características que garantem para nós a autoridade da Bíblia. Já que as 5 solas, ou que os reformadores dizem que é somente a Escritura, vamos então, baseados na palavra de Deus, ver se é realmente só a Escritura que importa para nós. Vamos ver se realmente nós podemos basear nossa vida, nossa fé, somente na Escritura. Para isso, nós já lemos o texto, mas vamos ver como uma das primeiras características de que garante que a Bíblia é a autoridade máxima para nós. A primeira característica é que a Bíblia, ela é inspirada. Inspirada.
Isso está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Mas para nós aqui, ela é inspirada. Qual a característica que a Bíblia tem que garante para nós que ela é a autoridade máxima? E que nos diz que somente ela deve ser nossa regra de fé e prática. É porque ela é inspirada. Ou seja, o que significa inspirada? Significa que Deus soprou sua mensagem a homens que a escreveram. Não existe mais nenhum outro livro no mundo que recebeu tal benefício. Não existe mais nenhum livro inspirado, meus queridos. Somente a Bíblia foi um livro inspirado. E como é que é isso, meus queridos? Autores ou homens foram usados como instrumentos nas mãos de Deus. Homens foram usados como instrumentos na mão de Deus, foram movidos por Deus para escrever esses 66 livros aqui. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim: sabendo primeiramente que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Somente a palavra de Deus possui essa qualidade. Homens que foram movidos pelo Espírito Santo para escrever a palavra de Deus, mais ou menos, meus irmãos, em um tempo entre 1500 anos, homens de lugares diferentes foram movidos por Deus para escrever um livro que se encaixa perfeitamente. A história aqui nós podemos chamar de história linear. A história na Bíblia ela está escrita de forma linear, ela tem começo, meio e fim. Ela está historicamente perfeita, escrita perfeitamente por homens que não se encontraram, estiveram em épocas diferentes. Essa é uma das qualidades, meus queridos, da Bíblia. Ela é ser inspirada. B.B. Warfield, que foi um dos teólogos que defendeu a inspiração da Bíblia ali na Universidade de Princeton, falando sobre o significado de o homem ser movido pelo Espírito Santo, ele diz assim: Deus fala por meio deles, e eles não são apenas seus mensageiros, mas a sua boca. Mas ao mesmo tempo, sua inteligência é ativa na recepção, na retenção e no anúncio de suas mensagens, não contribuindo em nada com elas, mas apresentando-se como instrumentos adequados para a comunicação delas, instrumentos capazes de entender, responder e ser profundamente zelosos ao proclamá-la. Deus usa homens para que a sua palavra chegue às mãos de outras pessoas, às mãos de outros homens. Por isso que dizemos que esse livro foi soprado por Deus. E aí Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus falando sobre a importância das Escrituras, Jesus vai dizer assim: não só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Deus inspira homens para que eles escrevam esse livro aqui, para que você se alimente, não só de comida física, não só de alimento físico, mas da palavra que sai da boca de Deus, porque a palavra de Deus é realmente comida. E aí, meus queridos, Hebreus capítulo 4, versículo 12, ajuda também no texto que diz: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ah, meus irmãos, isso demonstra para nós que a palavra de Deus, ela é ativa. Ela é ativa. Ela produz efeitos.
Ela transforma, ela muda, ela corrige o que deve ser corrigido, ela conserta o que deve ser consertado. Ela tem um poder por trás dela que foi determinado por Deus para produzir na vida daqueles pelo qual o Senhor escolheu antes da fundação do mundo, que sou eu e você. Ou seja, a palavra de Deus tem poder de mudar a vida daquele a qual essa palavra alcança. E está aqui nessa noite, ou estão aqui nessa noite, testemunhos de que a palavra de Deus realmente é viva e eficaz e tem poder. E esses testemunhos sou eu e você, resultado do poder transformador da palavra de Deus. Ela é inspirada. Qual a garantia de que podemos então, meus queridos, abraçar somente a palavra de Deus? Porque ela é inspirada, e somente ela é inspirada, e não existe mais nenhum outro livro no mundo inspirado. Segundo, meus queridos, qual uma outra característica, uma segunda característica que garante que nós podemos ficar fixos somente na palavra de Deus? É que a palavra de Deus, ela é suficiente. Primeiro, a palavra de Deus é inspirada. Segundo, a palavra de Deus, ela é suficiente. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. E que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Paulo dizendo para Timóteo, desde criança, Timóteo, você sabe, Timóteo, que as sagradas escrituras podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, Paulo dizendo, Timóteo, a palavra de Deus é suficiente, não é necessário novas revelações. Tanto, meus queridos, que durante esses 2000 anos de cânon sagrado, 2000 anos da Bíblia, o seu cânon fechado, não se foi colocado mais nenhum acréscimo na palavra de Deus, e não se deve colocar nenhum acréscimo na palavra de Deus. Ela, e somente ela do jeito que está aqui, é suficiente para mim e para você. A Bíblia é suficiente, meus queridos. Agora, ela é suficiente? Será que ela é suficiente para saber o que Deus quer que acreditamos e o que Deus quer que nós façamos? Sim, ela é suficiente para você entender o que Deus quer de você. Ela é suficiente para você entender para que Deus te chamou para a presença dEle. Ela é suficiente para te mostrar por que é que você é crente. Ela é suficiente para dizer para você por que é que você está aqui, para onde você vai, o que vai acontecer com você. Ou seja, ela cerca a sua vida toda. Ela consegue explicar para você tudo o que é necessário na sua vida. Ela é suficiente, sem precisar agregar nada. Aí, meus queridos, o Dr. Wayne Grudem vai dizer assim: ela contém todas as palavras de Deus que ele pretendia dizer para o seu povo. Cada palavra que ele dissesse em cada etapa da história redentora, ela contém tudo que precisamos de Deus, que Ele nos diga para a salvação, que Ele nos diga para confiar nele perfeitamente, para obedecê-lo perfeitamente. Ah, meus irmãos, não precisamos de novas revelações, não. Não precisamos, meus queridos, de agregar nada na palavra de Deus para suprir alguma necessidade da nossa vida ou da nossa sensação de existência, porque de repente nós ainda não entendemos o porquê sermos cristãos, ou porque ser cristão está sofrendo, ou porque ser cristão está passando por isso ou por aquilo. Não. A própria palavra de Deus tem a resposta para todos os nossos questionamentos. A própria palavra de Deus está preparada para nos dar as respostas necessárias. Por isso os reformadores daquela época já entendiam que a palavra de Deus seria suficiente para tudo. Pois como presbiterianos, meus irmãos, como presbiterianos e como cristãos, devemos nos apegar cada vez mais à palavra de Deus, sem desfazer claro, de materiais que o Senhor mesmo deu para homens de Deus, homens usados por Deus, como as confissões, como os credos, que são também obras por meio do Espírito Santo que Deus deu para ajudar a igreja a caminhar na história. Então, cremos na confissão de fé, entendemos a importância dos credos, entendemos a importância do catecismo maior, do catecismo
catecismo breve, mas tudo isso está sob a autoridade disso daqui, da palavra de Deus, porque ela é suficiente. Os líderes da reforma, meus queridos, eles chamaram então só a Escritura, porque eles entendiam que é somente as Escrituras. Somente a Escritura é a única autoridade absoluta para a nossa fé e prática cristã. Então a teologia reformada, ela discorda quanto a novas revelações e acréscimos à Bíblia Sagrada. A Confissão de Fé de Westminster diz assim: todo o conselho de Deus a respeito de todas as coisas necessárias para a sua própria glória, a salvação, a fé e a vida do homem está expressamente estabelecido nas Escrituras. Ou, por consequência, boa e necessária, pode ser deduzido da Escritura, ao qual nada, em qualquer momento, deve ser adicionado, seja por novas revelações do Espírito ou tradições de homens. A Bíblia é suficiente. Ela é um manual. Ela é um manual para mim e para você. Ela é o manual do Criador. Ela é o manual do Criador para você. Por isso, podemos dizer, meus queridos, primeiro, a Bíblia ela é inspirada. Segundo, a Bíblia é suficiente. E terceiro, meus queridos, e último, a última característica da Bíblia que garante que para nós ela é autoridade máxima, nós não precisamos de mais nada, ela é suficiente para nós, é que a Bíblia ela é inerrante. Então, primeiro, a Bíblia é inspirada. Segundo, a Bíblia é suficiente. Terceiro, a Bíblia é inerrante. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Qual seria, meus queridos, a base para nós afirmarmos que a Bíblia é inerrante? Onde tiraríamos exemplo, da onde buscaríamos uma característica para dizer a Bíblia é inerrante, acabou, ela não erra? De Deus. Deus é a base para afirmarmos que a Bíblia é inerrante, por quê? Porque a Bíblia foi escrita por Deus e Deus não erra. Deus não erra e não há em Deus sombra de variação, como diz a palavra do Senhor. Então, a base para dizermos que a palavra do Senhor é inerrante é porque ela é criação, produto de Deus que não erra. Josué capítulo 21, versículo 45 diz assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas obras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Nenhuma promessa falhou de todas as palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Seja, meus queridos, tudo que está escrito aqui na palavra de Deus, todas as suas promessas, todas as estatísticas históricas, ou tudo aquilo que está escrito aqui, arqueólogos já provaram que é verdade, historiadores já provaram que é verdade, a ciência já provou que é verdade, dizendo e comprovando que a palavra de Deus é inerrante. Inerrante. Porque Deus, meus queridos, que é o seu Criador, nunca erra. B.B. Warfield ainda diz: a confiabilidade das Escrituras está na base da confiança do sistema de doutrina cristão e, portanto, é fundamental para a esperança e vida cristã. Confiar nas Escrituras, em outras palavras, é importante para o nosso sistema de doutrinas cristão. Como que nós teríamos nossos dogmas e regras, como poderíamos defender nossos pontos de doutrinas, principalmente reformados, se não confiássemos na palavra de Deus? Aliás, meu querido, que adiantaria você vir aqui no domingo, estar aqui na igreja adorando a Deus, se você não confiasse na palavra de Deus e entendesse que ela é inerrante?
De que adiantaria você vir aqui à noite, no domingo, esse horário, se você não confiasse que você está servindo um Deus, que tudo aquilo que Ele prometeu na palavra dEle, Ele cumpre? É porque a sua palavra é inerrante. Tomás de Aquino, ele disse assim: somente aos livros chamados canônicos aprendi a dar honra, de modo que acredito firmemente que nenhum autor desses livros cometeu qualquer erro ao escrever. Ou seja, nenhum dos escritores da Bíblia Sagrada cometeu nenhum erro. É claro, meus queridos, que a palavra de Deus, ela precisa ser interpretada, ela deve ser lida com cuidado. Não é todo mundo que tem um domínio exegético, milético, para interpretar certos versículos e textos complicados da palavra de Deus. E mesmo parecendo que ela tenha variação, ou alguns textos que sejam paradoxos, na verdade não são. A palavra de Deus, ela se une em um único pensamento, ou numa única ideologia ou filosofia. Criação, queda, redenção. Ela está firmada nesse tripé que nós podemos colocar mais uma base. Então a base da palavra de Deus seria criação, queda, redenção e consumação. Toda a palavra de Deus inerrante sustenta essas verdades. A palavra de Deus fala sobre a criação, a palavra de Deus fala sobre a queda, mas também a palavra de Deus fala sobre a redenção, a salvação desse homem que caiu. E a palavra de Deus fala sobre a consumação, ou seja, o fim de todas as coisas, o final de tudo. E ela é inerrante quando fala da criação, ela é inerrante quando fala da queda do homem, ela é inerrante quando fala da redenção, ela é inerrante quando fala da consumação. Podemos então confiar na palavra de Deus? Podemos abraçar só a Escritura? Podemos defender então só a Escritura? Sim. Por quê? Porque a palavra de Deus, primeiro, é inspirada. Segundo, meus queridos, a palavra de Deus, ela é suficiente. E terceiro, a palavra de Deus, ela é inerrante. Então, nessa noite, você que está aqui, que agora está entendendo a importância das 5 solas, começando com a sua Escritura, você vai sair daqui entendendo a importância da sua Bíblia. E o mais importante, de você não deixá-la na sua casa aberta no Salmos 91, como se fosse uma superstição, mas a importância de você pegar essa Bíblia, lê-la, absorvê-la, extraí-la o máximo que você puder para a sua vida, porque ela realmente é a palavra de Deus para nós. Ela é a palavra de Deus para a sua igreja. Sola Escritura. E aí, meu querido, talvez essa noite você está aí sentado no banco, dizendo assim: pastor, mas tá bom, bonito, lindo, sola Escritura. Ela é suficiente para nós, tá bom. Mas de que me serve isso no meu dia a dia? Qual a finalidade disso no meu trabalho, lá em casa, nas minhas lutas e dificuldades? No que eu posso usar, ou em que eu posso aproveitar só a Escritura no contexto onde eu vivo, no que eu faço? E aí, meus queridos, eu quero trazer para você 3 verdades sobre a sola Escritura para você aplicar na sua vida. Ah, pastor, como é que eu saio daqui entendendo isso? Qual a finalidade de sola Escritura para a minha vida no cotidiano? Na sua vida cotidiana, no seu dia a dia, é importante a sola Escritura? A importância da sola Escritura na sua vida, no dia a dia, na família, na escola, é importante porque ela é a verdade. Ela é a verdade. E enquanto o mundo aí fora está procurando a verdade, enquanto o mundo aí fora está batendo cabeça atrás de achar solução para os seus problemas, você, como crente em Jesus, tem a palavra de Deus como verdade. E aí Jesus disse em João 8,32 que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí, meus queridos, você aqui nessa noite que conheceu a verdade, você não só conheceu a verdade, mas você também é livre.
Mas existem milhões e milhões de pessoas aí fora que ainda estão presos nos laços do pecado, nas mãos de Satanás, que precisam conhecer a verdade. Então, no que é que a sua Escritura interfere na nossa vida ou nos ajuda no dia a dia? É que por meio de você e por meio do uso da palavra de Deus ou de só a Escritura, é que você vai, por meio da pregação, também alcançar outros que estão presos nas mãos do diabo, que estão presos nesse mundo perdido. Ela é a verdade. Ela é a verdade. Use ela no seu dia a dia. Outra, meus irmãos, razão de por que só a Escritura é importante na nossa vida, no dia a dia, é porque a Escritura, ela é testemunha da graça de Deus. A Escritura testemunha a graça de Deus. Atos 20, 24, Paulo diz algo interessante. Ele diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Qual a importância de só a Escritura para mim e para você? É que quando nós nos apegamos só na palavra de Deus, e nós vivemos só pela palavra de Deus, testemunhamos para os de fora o quanto a palavra de Deus é eficaz, o quanto ela pode mudar e transformar vidas, porque a sua própria vida e a minha própria vida são exemplos para os lá de fora. Ei, meu querido, a igreja do Senhor Jesus, ela é chamada para ser luz do mundo, sal na terra. Ela deve ser chamada não só para andar com a Bíblia debaixo do braço ou com essa Bíblia dentro de casa, mas a palavra de Deus diz que a igreja do Senhor deve sair para fora. Ela deve levar essa verdade do evangelho para os de fora. De que forma? Testemunhando. A palavra do Senhor testemunha a graça do Senhor sobre a vida dos eleitos. Sua vida é um testemunho real. Sua vida é um testemunho real do que o poder de Deus pode fazer. Testemunhe para os outros. Testemunhe para os de fora. Mostre o que Deus fez na sua vida e que pode fazer nele também. É isso que a sola Escritura faz no cotidiano da sua vida. E por último, em que sola Escritura contribui na minha vida, no dia a dia? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é o canal de Deus para alcançar os perdidos. Deuteronômio 4:20 diz assim: mas o Senhor vos tornou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. A palavra de Deus, meus queridos, é o canal do Senhor para alcançar os perdidos. E aqui o Senhor está dizendo, por meio de Moisés, ao povo de Israel, que estava a alguns quilômetros de entrar na terra prometida. Deus está dizendo assim: olha, foi eu que tirei vocês da fornalha de ferro do Egito, para que seja meu povo, para que seja minha herança, como hoje se vê. A palavra de Deus, meus queridos, é a única que pode arrancar o homem da escravidão do pecado, da escravidão dos vícios e trazer para a graça da presença do Senhor. Aí, meu irmão, talvez nessa noite você entrou aqui ainda questionando coisas da sua vida, problemas, traumas. Entrou aqui angustiado, triste, se sentindo inseguro, buscando um alicerce para a sua vida, buscando uma maneira de se encostar ou um lugar para descansar, cansado dos sofrimentos e das dificuldades. Você pode dizer assim: puxa, essa noite eu me sinto tão perdido, me sinto tão triste. E o que essa palavra me serve? Serve, meus queridos, porque a palavra de Deus para o perdido, a palavra de Deus para o cansado, a palavra de Deus para o aflito, é o que diz o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quer passar a semana
num trilho correto, numa trilha reta, numa trilha certa, num caminho abençoado, numa direção melhor, com o caminhar mais fogoso, mais tranquilo, se abrace a palavra de Deus. Entrou aqui triste, afadigado, desanimado, abatido, sem saber o que fazer, batendo cabeça aqui ou ali. Sola Escritura para você. Se você se sente, meu querido, nessa noite, abatido pelas lutas da vida, com dificuldades até de dar glória a Deus, sola Escritura para você. Porque ela, Provérbios 35, e aqui termino, diz assim, Provérbios capítulo 30, versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Toda a palavra de Deus é pura, está projetada na tela. Ele é escudo para os que nele confiam. Ei, qual a importância das 5 solas para nós? Qual a importância das 5 solas? É que elas nos trouxe a primeira, sola Escritura. Abrace a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Absorva a palavra de Deus. Confie na palavra de Deus. E eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai abençoar, mudar a sua vida, transformar, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Fazer uma oração breve para nós, em nome de Jesus, antes de entrarmos na celebração da ceia. Obrigado, Senhor. Obrigado por Tua palavra, Senhor. Obrigado que o Senhor nos deu uma forma, ó Deus, de encontrarmos descanso, socorro para nossas almas. É a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra nos conforta. A Tua palavra nos dá paz. A Tua palavra entra no mais íntimo e profundo do nosso coração. A Tua palavra, como diz Hebreus, ela é capaz de penetrar no mais fundo do coração e ali ela consegue abrir o coração, ela consegue rasgar o coração e entrar dentro do íntimo para achar morada. Somente a Tua palavra faz isso, ó Deus. E ela nos dá conforto, nos dá paz. Por isso, nessa noite, Senhor, eu não sei como entrou alguém aqui nessa noite, mas o Senhor sabe. E o Teu Santo Espírito, ó Deus, que atraiu essa pessoa, possa nessa noite confortá-la, fortalecê-la, dar mais esperança por meio dessa ideia, ó Deus, de que nós precisamos estar firmes somente na Escritura. Só a Escritura é o mais importante para nós. Só a Escritura é o suficiente para nós. Obrigado, Senhor, por esse momento tão maravilhoso na Tua presença. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Vamos agora passar.